Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dádiva e Gratidão. A dádiva que nos remete a uma ideia de desprendimento, de entrega, de doar-se em favor de alguém ou de uma causa. Na ciência, ela é considerada um modelo de ação social onde são estabelecidas relações de liberdade, de obrigação, de interesse e desinteresse. E é uma explosão de sentimentos como generosidade, espontaneidade, alegria e gratidão. Aqui no podcast, nós vamos conhecer organizações de toda a nossa região que atuam com alguma causa, sempre visando o bem da coletividade, ainda que muitas dessas ações ocorram de forma individual. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou Loriberto, homem branco, cabelo bem curtinho, olhos claros, um cavanhaque grisalho e eu estou vestindo uma camiseta na cor preta. E quero convidar você para se inscrever no nosso canal no YouTube. Não deixe de curtir, de compartilhar e também comentar cada um dos nossos episódios. Dessa forma, o algoritmo do YouTube entende que esse assunto é relevante e ele vai distribuir isso para mais e mais pessoas. E você sabe, nós temos histórias inspiradoras a cada novo episódio. Siga-nos também lá no Instagram, no Facebook, nos acompanhe em áudio e vídeo no Spotify e também os nossos cortes no TikTok. Quero agradecer também aos nossos patrocinadores, a Orplan Solutions, uma empresa de apoio às organizações, na gestão, no plano de captação de recursos, na elaboração de projetos, na captação de recursos, no acompanhamento da execução e também na prestação de contas. Acesse Orplan Solutions nas redes sociais. E também a Doar Digital, uma super plataforma para captar doações para sua organização. É um sistema inteligente, fácil, automático e totalmente digital. Gerencie seus doadores e doações. Pela plataforma, você pode receber por Pix, boleto, cartão ou depósito de forma automatizada. E, claro, economizando tempo, aí em torno de 80% em todo esse processo. Acesse doardigital.com.br, fale com o Kleber e conheça também a solução Evento Santo, para você na sua instituição que trabalha com algum evento. E eu tenho a satisfação, depois de um tempo aí a gente tentando fazer agenda, de receber o Guido Renato Miranda, ele que está presidente do Novo Basquete Itajaí, NBI. Guido, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, Loriberto. De fato, a gente está namorando há quanto tempo isso, né? E sempre com uma agenda um pouco apertada, mas hoje, graças a Deus, aqui estamos juntos para esse bate-papo agradável. É isso aí. Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho do Guido, então, né? Vou começar, né, fazendo a minha audiodescrição, né? Então, tenho 49 anos, né? Sou branco, bastante calvo, né? Cabelo castanho escuro, sobrancelhas grossas, né? 85 quilos, 86 quilos, então me considero um corpo relativamente atlético, né? Pelo amor que eu tenho ao esporte. Estou usando, né, uma camisa polo azul. Legal. E estou aqui para falar um pouco sobre a NBI, Novo Basquete Itajaí. Que bacana. Quanto tempo temos já de NBI em atividade? Pelo menos de CNPJ, vai, de atividades aí. Infelizmente, o nosso país ele não tem o hábito de criar a história, né? A sua história, né? E eu também, em função de todas as minhas atividades profissionais, o que eu sei, o que me contaram, né? A gente infelizmente, não acaba criando um registro, né? Mas a NBA tranquilamente tem mais de 10 anos de existência, né? Sempre trabalhou com jovens de 8 a 17 anos, né? Com o principal objetivo de transformar esses meninos, esses garotos em cidadãos, né? E isso através da prática esportiva, né? Seja no desenvolvimento de escolinhas de basquete e tendo como objetivo dessas crianças, né, a prática do esporte de alto rendimento. E temos vários atletas que jogam hoje no Corinthians, que jogam hoje no São Paulo, que jogaram fora do país, né? Que começaram no Novo Basquete Itajaí. Isso nos enche de orgulho, né? Então, à frente da NBI, eu e o Vilmar estamos aí já no segundo para o terceiro mandato, né? Mas antes disso,
houve outros presidentes, né? Então, eu acredito assim que vamos chutar vamos dar 10, 12 anos e já existe a NBA. 8 a 17 anos são os alunos daí. A idade deles Isso, entre 8 e 17. lembrando que é uma associação formada por pais, né? E extremamente de portas abertas, né? A gente é extremamente aberto, qualquer menino pode participar do nosso projeto, e aí, claro, né, para o alto rendimento, né, os melhores é que são convidados a treinar no alto rendimento, né? Mesmo, pelo menos é o que passa a diretoria, né? Mesmo quem não, digamos assim, está no alto rendimento, em algumas épocas do ano é convidado a participar desse treino para que ele sinta a atmosfera de um treino de alto rendimento, né? E viva o que é o alto rendimento, né? Então, se eu pudesse resumir, são 12 atletas convocados para uma partida, né? O que a diretoria passa para os técnicos é que os 10 são por mérito e os 2 seriam esse rodízio aí entre mérito e participação nos nossos projetos de iniciação esportiva, né? Lembrando que também é parte da diretoria a questão de que dentro da quadra, quem manda é o técnico, né? Para ter digamos assim, uma governança no sentido de, poxa, eu confio no trabalho do técnico, a partir do momento que eu não confio, é mais fácil eu trocar de técnico, né? Assim também como a gente pede que assuntos fora de quadra, os técnicos não se envolvam, né? Para não jogar pai contra a diretoria e vice-versa, né? Para manter sempre a harmonia e o bom trabalho da nossa associação. Quando tu fala alto rendimento é porque existe participação em competições. Sim, né? Sim, eu costumo dizer que se você é um atleta que não visa a competição, tem alguma coisa errada. Tá. Porque o que há de mais bonito na prática esportiva, né? Ou não mais, mas sim, mas seria o ápice, né? Seria você se provar, né? E ganhar vai ser sempre uma consequência, né? Mas o importante é que você, num ambiente competitivo, que tem todo um preparo, tem toda uma pressão, tem todo um estado emocional diferente da sua atividade que você pratica, né? No seu momento de prazer, é que vai moldar o seu caráter e vai lhe provar e para que você tenha a percepção de que se de fato você está melhorando ou não só como atleta, mas principalmente como indivíduo, né? Legal. E nesse período, pelo menos no período que você está à frente, né, do NBI ou da NBI, não sei como é que a gente vai tratar isso. É a associação, mas uso, é o novo... eu uso a NBI porque eu entendo que é uma associação Novo Basquete Itajaí. Entendi. Mas também não recrimino quem fala o NBI porque é o time NBI, né? Então, sem problema nenhum, né? Legal. Tanto faz. E nesse período que você está à frente, né? Tiveram participações já em campeonatos, em torneios, e como é que foi essa experiência aí de colocar os moleques para jogar? Assim, é sempre muito emocionante, muito gratificante, né? Eu que, como já falei, né, sou um apaixonado pelo esporte. Nesses anos aí, a gente... E sendo uma associação, né, que basicamente é formada por pais, com uma diretoria que não tem remuneração, é completamente trabalho voluntário, né? Mas o fato de ser um trabalho voluntário não quer dizer que ele não tem que ser um trabalho profissional, porque senão as coisas não funcionam, né? Profissional no sentido de que a pessoa tem que ter um empenho, né? Tem que se dedicar e exige uma dedicação. A gente acaba competindo com grandes times de grandes cidades de Santa Catarina, né? Então, Florianópolis, que tem o Avaí por trás, né? Jaraguá, que tem um trabalho maravilhoso, a qual a prefeitura, estou resumindo aqui, posso estar falando um pouco de besteira, né? Entende que, é basquete, então é com a AJAB, né? Ou seja, para que eu vou criar uma estrutura se a iniciativa
privada, né? Mesmo do terceiro setor, faz melhor do que a gente, né? Então, aí tem Jaraguá, que faz esse maravilhoso trabalho. Joinville, que é uma cidade grande também, que tem um histórico, né? De décadas, né? Da prática do basquete. E a gente está ali no meio, sempre beliscando alguma coisa, né? Então, nesses anos, a gente já conseguiu fazer com que a Novo Basquete Itajaí fosse campeã estadual sub-17. Esse time campeão sub-17, né, ganhou a vaga para disputar o Sul Brasileiro de Clubes, né, no ano seguinte, que daí, na verdade, é um presente para a equipe sub-16, né? Porque daí, quem foi campeão não pode mais jogar, porque já... A não ser que você tinha 16, né? E jogou. E no ano seguinte, foi no Rio Grande do Sul, fomos campeões sul-brasileiro de equipes, né? Vencendo o Corinthians, vencendo Santa Rita, né? Também foi um outro título maravilhoso, né? Esse ano acabamos de ser, né, campeões estaduais sub-15, um título que também fazia tempo que a gente não ganhava, né? Então, cara, me encheu de alegria. Conseguimos trazer essa etapa final para Itajaí, né? O quadrangular final foi disputado em Itajaí. E ganhar em casa é melhor ainda. Muito bacana, né? E como foi construído esse campeonato? A gente acabou classificando em segundo do grupo. Na fase. Só para quem está em casa entender, o campeonato estadual de basquete pela FCB, Federação Catarinense de Basquete, ele é como se fosse o Brasileirão. Ele é um campeonato lá que começa em março e vai até o final do ano, né? Então você tem jogos em casa, jogos fora, você viaja, né? E aí, dependendo da regra da competição, depois dessa fase de grupos tem as fases finais, né? Então, na fase de grupos, a gente perdeu em casa para Avaí, né? Para o Adi Avaí, por 16 pontos. E classificamos em segundo, né? Aí fomos para a etapa semifinal. Na etapa semifinal eram 3 times, só passava um, né? Então foram 4 triangulares. Aí a gente passou para a etapa final. E aí com muita briga, porque tem um custo muito mais alto você sediar, né? Além de arranjar alojamento para todas as equipes, você tem que pagar transmissão, você tem que pagar despesas de alimentação da arbitragem, né? A Trimania, que é a patrocinadora, uma grande apoiadora da federação, acaba pagando a arbitragem, mas tem outros custos atrelados a isso, segurança, e aí limpeza, aluguel de ginásio. A gente é uma associação que não tem ginásio, então a gente depende, né, tanto para treinamento como para jogos, pagar esses custos todos aí. E a gente trouxe para Itajaí no nosso primeiro jogo, jogamos contra Florianópolis e fizemos uma maravilhosa partida, vencendo por 5 pontos. E segundo jogo contra Jaraguá, e o time deu lá um bug, né? E a gente perdeu por 26 pontos. E aí no terceiro dia a gente jogaria contra Xaxim, que é o time que até então tinha sido invicto em todo o campeonato, né? O time do Oeste, né? Participou da chave do Oeste, ganhou todos. Naquele quadrangular também já tinha ganho de Jaraguá, já tinha ganho de Florianópolis. E por uma questão da regra da competição, na partida anterior, né, a nossa foi a segunda partida do dia, na partida anterior jogou Avaí contra Jaraguá e Avaí ganhou de Jaraguá. Então a gente entrou em quadra, né? Eu costumo brincar, né? É calça de veludo ou bunda de fora. Se a gente ganha, é campeão. E se a gente perde, ficava em último, quarto, não ganhava nem medalha. E aí fomos pra cima e o time jogou muito, a garotada se superou, foi muito emocionante, né? E aí acabamos sendo campeão do Sub-15, né? E no final, isso foi há 2 semanas atrás. E esse final de semana, o nosso Sub-12 também classificou para a etapa final, né, do estadual e deve disputar aí o octagonal final muito em breve, né? Mas ainda sobre títulos, né? Aí há vários campeonatos menores, né? Que são fora da federação e, poxa, graças a Deus a gente foi muitas vezes campeão, né? Em quadrangulares, a gente participou no ano passado também de um torneio muito bacana, que é a Copa Sul-Americana de Basquete, que vem times do Brasil inteiro e do exterior, né? E a NBI estava lá presente com o seu Sub-15 e o seu Sub-16, né? No Sub-16 nós fomos campeões da Série Prata
E no Sub-15, se não me engano, a gente ficou em terceiro lugar, eu acho. Em uma das séries. Não sei se foi da série prata ou se foi da série bronze. A gente foi campeão. E uma coisa muito bacana, a gente teve um jogador que foi eleito, né? No basquete tem isso, que eles chamam o quinteto ideal, né? A gente teve um atleta da NBA que coincidentemente, é o meu filho Renato, né? Ele foi o quinteto ideal da competição nessa Copa Sul-Americana, né? Aí, falando dos atletas da NBA, que são sempre convocados, assim, toda convocação de seleção, a gente tem atleta da NBA jogando, né? Ano passado, a gente teve dois atletas da NBA jogando na seleção catarinense sub-15, um deles era o meu filho Renato, o outro era o Matheus. Foram vice-campeões sul-brasileiro, isso, vice-campeões sul-brasileiro, né? Jogando contra Paraná, Rio Grande do Sul, e tinha um time da Argentina. A gente foi vice-campeão. E esse ano, no Sub-16, meu filho foi convocado de novo e eles foram campeões sul-brasileiros. Aí eram só 3 equipes, né? Não veio nenhum time argentino, era Paraná e Rio Grande do Sul, que são grandes forças do basquete brasileiro também, né? Eu costumo dizer que a maior força do basquete brasileiro continua sendo ali São Paulo, né? E aí Rio também é muito forte, Minas também é muito forte, né? E depois os estados do Sul, né? Mas do estado do Sul, né? A gente também não tem brincadeira. Paraná e Rio Grande do Sul sempre vem para ganhar e, né? Tendo atletas campeões, foi bacana. Legal. No Sub-15 desse ano, a gente teve 2 ou 3 atletas convocados. E eu não me lembro se eles ficaram em segundo ou terceiro, a seleção catarinense, mas também teve um bom resultado. Assim, graças a Deus, né? Apesar da gente ser um time, uma associação pequena, né? Com muitas dificuldades, né? Que os pais acabam fazendo das tripas o coração para viabilizar essas viagens, essas inscrições, porque tudo, infelizmente, né? A gente vive num mundo que, para você praticar o esporte de alto rendimento, precisa de recursos, né? A gente sabe que quando a camisa da NBA entra em quadra, ela é respeitada por todos os adversários, né? Então, isso também nos enche de orgulho. Há pais que brincam assim, conta esse time aí, se entrar só a camiseta, a gente já ganha. Eu falei, eu também acho, mas tem que combinar com os outros atletas, e os nossos atletas precisam entender isso também, né? Não, eu costumo dizer que a vitória não é importante, né? A vitória vai ser uma consequência do seu trabalho, né? E que perder não tem problema. O que eu fico muito chateado é perder para um time que queria ganhar mais do que o nosso. Isso eu bato muito neles. Assim, poxa, a gente perder para um time tecnicamente melhor, não tem problema, é sempre um grande aprendizado. Mas perder para um time que tecnicamente não é melhor que o nosso, mas que ganhou porque se correu mais, se jogou mais na bola, marcou melhor, isso não pode acontecer. E, graças a Deus, ultimamente... Tá funcionando. Situações como essas acontecem, mas são raras, né? Ô Guido, no off você falou como você ingressou, como você chegou, né? Eu queria que tu contasse essa história. Sim, também. Né? Eu, como apaixonado pelo esporte, né? De todos os esportes coletivos populares, né? O único que eu não joguei foi basquete. Muita gente brinca comigo, Guido, tu viu o jogo da NBA? Tu viu o jogo? Não vi. Como que não? Eu não gosto de basquete. Mas tu tá em todos os jogos? Sim, da NBA eu gosto. Os jogos do meu filho eu gosto, né? Eu tenho uma filha que é tenista também, né? Eu acompanho ela nas competições. Tu viu ali agora o Roland Garros, o Wimbledon? Não. Como que tu não viu? Eu não gosto de tênis. Mas como que tu não gosta de tênis? Não, eu gosto das partidas de tênis da minha filha. Essa eu assisto todas, né? E vou e filmo. O NBA também, além de presidente, eu sou cinegrafista, né? Então hoje a gente tem no nosso canal do YouTube, né, que é Novo Basquete Itajaí, todos os jogos são filmados, né? A gente procura deixar eles no privado, mas no dia que termina o campeonato, eles ficam públicos, né? O crédito todo é do sim. E para que eles tenham um histórico, né? Eu costumo perguntar para pais de atletas, né, que já foram jogadores, quantos registros eles têm das suas partidas, né? E ninguém tem, né? E aí eu pergunto, foto? Muito poucas, né? Tem gente que nem foto tem, né?
E pessoas, às vezes, que já estão numa Sim, condição financeira melhor, né? Eu pergunto para ele, cara, quanto tu daria para poder assistir um jogo teu de volta? Aí o cara, pô, 10 mil, 5 mil, 2 mil, 1.000. A pessoa daria um bom dinheiro só para ter o prazer de ver de novo, né? E hoje os nossos jogos são filmados em 4K, né? Já editado, tudo. Então, assim... E a gente vê a alegria depois de postar o vídeo, os próprios garotos, aí eles mesmos editam, fazem os melhores momentos, e aí marcam a NBA nas redes sociais. Cara, é muito bacana. Eles se verem na TV, né? Gera uma autoestima, né? Muito grande, né? Então isso é muito bacana. Mas eu estava falando sobre... Como você chegou. Como eu cheguei, né? Porque o assunto vai viajando e o Guido viaja junto com os assuntos, né? Então, não joguei basquete, né? E na pandemia, né, foi uma coisa cruel, a gente ainda vai entender os reflexos do que foi a pandemia, eu acho que por muitos e muitos anos, né? E de todo o prejuízo social que a pandemia nos trouxe, eu acredito, né? Pode ser que eu mude de opinião, que os principais prejudicados foram as crianças, né? Que tiveram que ficar em casa, né? E perderam esse convívio social que é importantíssimo, né? O ser humano é um bicho social, ele precisa estar perto de gente, para aprender com gente, para sofrer com gente, para sentir carinho de gente, né? E privá-los, né, por 2, 3 anos disso foi muito cruel, né? Então, meu filho Renato, na época, devia ter uns 12 anos, a autoestima lá no chinelo, né? Ele tinha ganho peso, estava com sobrepeso, cabelo comprido, porque ele queria esconder o rosto dele, porque ele não tinha autoestima. E aí eu, poxa, cara, né, o que eu vou fazer? Não é suficiente eu falar que ele é um garoto bonito, que ele é um garoto querido, que ele é um garoto inteligente. Nada disso funcionava naquele momento, né? E aí eu, poxa, vou tentar fazer o que para mim deu certo, né? Que foi o esporte. Eu sempre pratiquei esporte desde pequeno, né? Falei, cara, o que tu gosta de fazer? Eu gosto de jogar basquete. Então tá. Aí eu pesquisei, né? Em Itajaí, eu sou de Itajaí, o que a gente tinha de basquete. Então eu fiquei sabendo que existiam 2 times de basquete. A ABI, que era a Associação de Basquete Itajaí, que basicamente é o time do Salesiano, né? E o Novo Basquete Itajaí. E aí eu pesquisei, os 2 times muito bem conceituados, né? Mas o meu filho não estudava no Salesiano e eu pensei, poxa, grande chance dele treinar ali numa situação de convocação de jogo, eles darem preferência, né? Para quem estuda no Salesiano, não vou fazer juízo de valor, eu até faria o mesmo, coisa, né? Se eu dependesse de matrícula de aluno e tudo mais, faria a mesma coisa. Então procurei a NBI, né? E é onde eu descobri por que o nome é NBI. Porque em algum momento era uma coisa só, né? E aí houve um racha entre essas associações, né? E aí, tá, quem são vocês? Nós somos o Novo, né? Que é Novo Basquete Itajaí e outra associação de basquete Itajaí. Então, a história do nome também é essa, né? Tem um novo porque em algum momento teve o velho, né? E aí eu comecei. E na época, os treinos para a idade dele, eram no Cordeiros. E eu morava na Praia Brava. Então, poxa, é uma viagem, né? Você atravessa a cidade para treinar. Então, eu deixava ele lá e o tempo de eu voltar para casa já dava o tempo de eu sair de novo de casa para buscá-lo. Então, também, como eu também gosto de esporte, vou ficar aqui assistindo, né, o treino, né? E aí eu cheguei lá, levei para o treino e encontrei o Vilmar, né? O Vilmar foi meu aluno, apesar dele ser 2 anos mais velho do que eu, ele foi meu aluno na Univale, do curso de administração. E sou professor desde o ano 2001, né? Já dou aula já há quase 25 anos. A gente acaba tendo simpatia por alguns alunos, né? Eu sou o tipo de professor que eu bato ponto e não desço no intervalo para justamente ficar conversando com os alunos. O Vilmar era um desses alunos, né? Até porque a gente tinha basicamente a mesma idade, empresários, né? Então, gostava muito do Vilmar. Poxa, tô aqui, vou ficar batendo papo com o Vilmar. E o Vilmar, como estava mais tempo, né? Tudo eu perguntava pro Vilmar, Vilmar, isso e aquilo, e o Vilmar meio que me explicava, né? E eu sou muito bocudo, falo demais, né? E aí eu e o Vilmar, a gente começou a dar pitaco. Escuta, isso aqui por que vocês não fazem assim? Isso aqui por que vocês não fazem assado? Por que vocês não fazem isso aqui diferente? Até que um belo dia a gente ouviu a fatídica frase, então por que vocês não assumem esse troço aqui? Eu virei pro lado, né? Perguntei, e aí, Vilmar, vamos nessa?
Aí o Vilmar, vamos, tu fica de presidente e eu fico de vice, né? Então a gente assumiu a NBI aí aproximadamente aí uns 4 anos atrás aí, né? Já estamos pegamos o último mês da última gestão, né? Pegamos uma gestão completa, que são de 2 anos, e agora estamos indo, né? O que seria o nosso terceiro mandato, né? E é tão bacana, e aí um dos grandes méritos da NBI é justamente ter o Vilmar, porque o filho do Vilmar já não joga mais. Mas o amor que ele tem pela associação, pelo trabalho que a gente desenvolve, né? Ele continua ajudando, né? Permanece. Que bacana. Então, a minha história na NBI basicamente começou assim, né? Graças ao meu filho, né? Eu comecei, daí a gente já começa a entender um pouco das regras, né? E contribuir da melhor maneira possível. Antes você falou que as portas estão abertas, né? Para quem quiser chegar. Mas existe algum critério assim de seleção para o treino? Vocês também não têm sede própria, então acabam usando onde tem possibilidade. Isso, né? Então a gente tem vários, a gente chama de polos, né? Tá. A gente tem vários polos que são escolas, né? Que acabam cedendo a sua estrutura para que a gente dedique os treinos, né? Então eu costumo dizer que o nosso polo mais bonito hoje é o do Caique para morar, né? Que é uma região de crianças em situação de vulnerabilidade social, né? Que tem um ginásio que é bem bacana ali, e ali a gente faz os nossos treinos sub-12, né? Então, apesar de a gente divulgar que a gente trabalha com crianças de 8 a 17 anos, né? Nessa fase de escolinha, às vezes vem uma menina que quer participar, são bem-vindos, né? Eu já fui em alguns treinos que tinha menina ali, né? A gente acaba explicando que, olha, infelizmente, se no futuro, tendo uma competição, a gente não vai rolar. Não vai rolar porque a gente não tem time feminino, né? Mas a gente aceita crianças, a gente não aceita muito novo porque ele é um esporte físico, de contato, né? E mais velho do que isso porque a gente também já não tem time e né, acaba não acontecendo, né? Então, São quantos polos hoje, então? É o Caique? Na verdade, onde a gente consegue... Hoje, a grande dificuldade de Itajaí é a questão do ginásio, né? Tá. E a gente sofreu... Itajaí sofreu, né? Teve o Ivo Silveira que caiu o teto, né? E agora foi demolido para que seja construído um novo. Então, imagina, as modalidades que tinham lá tiveram que ser realocadas. Itajaí parece uma cidade grande, mas é uma cidade que tem 3 ginásios, vamos falar. O Gabriel Colares, o Ivo Silveira, que caiu, o Jucílio, que é esse do Cordeiros. Devo estar esquecendo de mais algum. Hoje, basicamente, é isso aí. Né? Então, não tem muito ginásio. Então, a gente manda jogos no CS Senat, que a gente paga, que é um ginásio maravilhoso. O CS Senat também. Okay. Esses que tu citou são públicos, digamos. Esses são públicos. E aí, nos outros, aí a gente tem que pagar para ter aula. Então, tem várias outras escolinhas, né? Certo. Onde os professores acabam mandando os treinos. A gente no Bambuzal, na Escola Mansueto 3, a gente tem treinos, né? Então eu vou evitar falar aonde são esses treinos, porque muda muito e tem a questão do dia da semana, do horário e da categoria. Certo. O Guido falou que tem treino lá no Caique, aí eu chego lá, não tem. Ou tem, mas é para até sub-12, né? Então, quem tiver interesse, né, eu peço que entre em contato no nosso Instagram. O Instagram é Novo Basquete Itajaí. Lá na bio tem um número que é um WhatsApp, que é o do professor Ricardo Pato Wendhausen. E aí ele responde e direciona né, para o local ideal. Né? Volto a dizer, o nosso projeto de escolinhas, né, que a gente chama de Basquete Cidadão, ele é um projeto portas abertas, né? E aí, para o alto rendimento, aí é o mérito do atleta, né? O atleta vai se esforçar e tendo condições, ele vai participar. E aí são treinos separados, né? Focados, né? Com menos gente, né? Focados justamente para que a gente possa participar dessas competições da melhor maneira possível, né? No nível mais competitivo possível. O basquete cidadão, ele acaba sendo mais recreativo do que focado para sim, ele tem, dependendo da idade, ele é um trabalho mais lúdico, né? Mas a nossa diretoria entende que o nosso principal objetivo é formar cidadãos através da prática esportiva.
Porque a gente entende que o esporte traz valores que dificilmente o jovem vai adquirir se não for através do esporte, né? A questão da alegria da vitória, o aprendizado da derrota, o trabalho em equipe, a questão do cumprimento às regras do jogo, a disciplina, o respeito, né? Tudo isso ou é exclusivo do esporte ou é acelerado através do esporte, né? E principalmente a criançada hoje, né, não por omissão dos pais, mas o pai precisa sair 6 horas da manhã e voltar 8 horas da noite, né? Por mais que ele queira, ele está deficitário no trabalho de educação, né? Então a gente, de alguma forma, quer ajudar a preencher isso aí, né? E também acaba sendo muito gratificante, por exemplo, eu saio na rua, todo mundo, oi, Guido, não sei o quê, papá, né? Eu sou o tiozão deles, né? E tem uma questão que a escola, às vezes, a escola não dá conta também. Não, e o papel da escola não é educar. O papel da escola é ensinar. Eu, como professor, eu te digo isso aí. Quem educa é os pais, né? Mas vamos lá, né, Guido? A gente é mais ou menos contemporâneos aí da década de 70. Isso. E quando a gente os nossos pais eram chamados na escola por algum mau comportamento nosso. Meu Deus do céu. Chinelo já dançava. Débora até tá já, rindo lá, né, Débora? Mas é verdade. Tá? É verdade. E isso mudou. Hoje é tipo aquela figurinha onde lá atrás a professora, os pais ficavam em cima do filho, assim. E a hoje professora, ficam em cima da professora. É muito triste isso. Né? Tipo assim, viu? Eu te falei que tinha que estudar mais. E hoje é o inverso. Hoje... Por que meu filho tirou nota baixa? Essa relação, ela mudou, né? Mudou. E aí sim, vem o esporte como um instrumento extremamente poderoso. Não importa se você é rico, se você é pobre, se você é alto, se você é baixo, né? Se você é afrodescendente, se você é branco, a regra é igual para todo mundo. O jogo começa e se você for bom, você vai se destacar. Se não, você tá lá só fazendo volume, né? Então, essa é a magia do esporte. E sabe que tem uma coisa que é muito interessante? Eu trabalho aí com a parte de projetos, né? Inclusive projetos esportivos para a lei de incentivo. E a gente tem acompanhado, assim, com certa apreensão, a lei de incentivo ao esporte, que vence no próximo em 2027. Encerra a lei. E começou uma discussão para torná-la permanente. E foi aprovado agora. E o que chamou a atenção de todos é que ela passou por unanimidade. Olha só que maravilha, né? Na Câmara Federal e no Senado Federal. Isso tu não encontra unanimidade na cultura, em nada, né? em nada outro. Mas no esporte, sim. Porque ele tem justamente essa pegada de unidade, né? É igual para todos, né? Independente de quem está ali, né? Os valores são os mesmos, independente de quem está ali, né? E é isso que também se reflete daí numa discussão dessa, que é um nível muito além do que a gente está ao nosso alcance, mas lá também ele acaba, né, trazendo esse momento único, que eu diria assim, né, de unidade para que ela possa se tornar alguma coisa permanente. E claro, todos nós vamos ser beneficiados com isso depois, né? Sim, com toda certeza. Colhe um pouco mais na frente, mas certeza. Vai fazer a colheita, né? É isso aí. E eu tive uma conversa um tempo atrás com uma instituição que é uma escolinha de futsal. Lá de Blumenau, eles têm um trabalho maravilhoso, participam em competições também. E vamos ver se no basquete a coisa é assim também. Onde os pais muitas vezes querem ser os técnicos quando o seu filho está em quadro treinando. Lá tinha muito disso até um dia que chamaram os pais e disseram: pais, vocês serão torcedores aqui. O técnico tem a função e é ele que vai ditar as regras, vai fazer a cobrança, vai conduzir o jogo, o treino, enfim. E aí os pais também entraram no seu
devido lugar. Porque muitas vezes o pai ele vai, coloca o filho numa atividade porque ele queria estar ali, né? Ele não conseguiu aquilo ali, então ele quer refletir. É a mesma leitura que eu faço, né? Assim, o que eu vou falar pode parecer um pouco estranho, né? Mas a percepção que eu tenho é que o ápice dessa situação ruim é no futsal. Talvez porque seja um esporte que praticamente todo mundo jogou futebol na vida. Bom ou ruim, é o esporte número 1 do brasileiro, né? O futebol, né? E a leitura que eu faço é a mesma de ti, assim, mesma tua. O pai que foi atleta, ele não incomoda. O pai que incomoda normalmente é um frustrado, né? Que não conseguiu ter um desempenho que ele queria ter. Então ele projeta, ele espelha no filho, né? Essa vontade de ganhar, e aí passa por cima, quer que, né? Quer que o filho jogue, que ele passe a bola pro filho, isso e aquilo, e isso no basquete, não vou dizer para ti que não existe, né? Mas ele é bem menor, e conforme sobe-se as categorias, isso vai desaparecendo, né? Então, e a federação faz um trabalho muito bacana também. Sempre que começa um campeonato, faz uma reunião. Esses tempos mesmo, eles me mandaram uma foto, ó, Guido, divulga nas tuas redes sociais, né? Que era basicamente assim, pai, do outro lado também tem uma criança que também tem um pai, né? Que tá ali também com vontade de ganhar. E os árbitros estão ali trabalhando, é o trabalho deles. Eles podem ser que erram, né? O basquete, as decisões são em fração de segundo, né? Não tem VAR, né? E às vezes o cara tá no ângulo difícil, tudo acontece muito rápido. Então a federação faz um trabalho muito bacana para tentar minimizar isso aí, né? Eu não vou citar nomes aqui, mas de maneira geral, os times que a gente joga contra são times muito educados. Claro que tem um outro pai que às vezes no calor do momento reclama, fala um palavrão, alguma coisa assim, mas que tá dentro do jogo, né? Sem afetar, sem xingar, sem afetar a moral, né? Tem um time só da nossa região aqui que de fato sempre traz problema, não vou citar nome aqui, inclusive se envolveu aí recentemente num episódio de agressão lamentável, né? E até no jogo que nós jogamos contra eles, né? A gente joga no CS Senat, é um ginásio maravilhoso que eu faço questão de erguer as redes para que todo mundo assista o jogo sem aquela... Dificulta, né? Até para quem quer filmar, não pega o foco direito, né? E aí os pais desse time começaram a encher o saco, terminou a partida, todo jogo tem um representante, né? Que seria como se fosse o delegado da partida, né? Tem o árbitro oficial e o representante. O representante, não, Guido, próximo jogo eu quero que tu baixes essa rede e tenha a torcida só do lado de lá. Eu falei, não, cara, não vou fazer isso aí. O cara, não, mas eu tô pedindo. Não vou fazer porque nunca deu problema. E por causa de um evento, tu tá aqui o ano inteiro. Falei, né? O ano inteiro eu tava aqui, tudo aberto, tudo, e nunca teve problema. É por causa de uma torcida, de um time que tu sabes que historicamente, onde vai, incomoda. Não, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. E aí a gente recepcionou as finais, veio Xaxim, eu nunca vi tanta gente de Xaxim, acho que a metade da cidade veio para cá, né? Veio Florianópolis e veio Jaraguá. Cara, nem alambrado entre a arquibancada e os juízes e as quadras, não teve invasão de quadra, não teve absolutamente nada, né? Respeitoso. Extremamente respeitoso. Teve momentos, pai reclamar, tudo, pô, juiz, cara, que é super normal, né? Assim, todo mundo quer ganhar, né? A gente tá estranho quando não tem, né? Se não tiver, tem alguma coisa errada, né? Veio o robô, não veio o ser humano ali. Mas, de maneira geral, foi muito bacana, eu até recebi, inclusive hoje, né? Aliás, não foi não. Hoje foi do nosso comportamento no Sub-12. Mas assim que terminou a partida, o pessoal da federação, tanto da arbitragem, o responsável pela arbitragem, que é o Camaroto,
como responsável pelos jogos, que é o Gastão, mensagem de áudio, Guido, parabéns, poxa, vocês organizaram uma baita de uma final, tudo ocorreu dentro de uma normalidade incrível, então vocês estão de parabéns, não só pelo título, quanto por terem né, recepcionado aí esse quadrangular final desse campeonato tão importante que é o Sub-15. Que legal. Quantos alunos tem hoje? A gente não tem no nosso projeto aí aproximadamente mais de 100 crianças. Eu não sei te precisar exatamente, né? Poderia ter mais? Poderia, mas eu trabalho de graça. Sim. Mas o técnico não. O professor das crianças não, né? Sim. Então, para eu dar uma carga horária para eles, né? Poderem receber mais crianças, porque senão o treino não fica um treino de qualidade. Se eu boto 30 crianças numa quadra, ele vai fazer 2 bandejas, entendeu? Vai entrar para jogar num coletivo por 5 minutos. Então, não faz de conta que está dando aula e o outro faz de conta que está participando. A gente não quer isso aí, né? A gente quer que a criança, de fato, naquela 1 hora que ela se dedica ali, que ela faça os fundamentos do basquete, né? Uma coisa também que eu brigo muito com os nossos técnicos é que, cara, vamos ensinar os meninos a jogar basquete. Né? Não vamos ensinar a ganhar jogo. Porque é muito comum, né, nesses anos que eu estou aí acompanhando basquete, a gente vê um time que o Sub-13 é campeão. Aí a gente, poxa, ano que vem vai jogar o Sub-15, os caras vão arrebentar. Eles nem se classificam. Por quê? Porque as crianças não sabem jogar basquete, sabem ganhar jogo. Né? Por quê? Porque faz lá uma jogadinha que arremessa e cai e tudo. Só que depois, quando todo mundo, digamos assim, amadurece, isso aí rapidamente é neutralizado e esses times acabam não ganhando mais nada, né? Então eu digo para eles, vamos formar time, vamos formar atletas para aprender a jogar basquete. Se a gente vai ganhar, se a gente vai perder, não tem problema. Mas eu quero que eles aprendam a jogar basquete, né? Então, aí a vitória, os títulos vão ser consequência, né? E aí imagino que tem uma programação no dia do treino. Tipo, agora vamos fazer passe, sim, fazer troca de posição dentro da quadra. Tem o tático, né? Tem o técnico, tem isso tudo ele é moldado pelo professor. Então a gente tem professores. Hoje, os nossos professores, a gente tem o Pato, que é um ex-jogador. Tem. O que eu tenho de idade, ele tem de quadra de basquete. Né? A gente tem o Rafa, que também foi jogador profissional, jogou pelo Palmeiras, jogou vários times, né? Tem pós-graduação, é professor, né? E a gente trouxe o Jahara, né? Que é um jovem, né? De 19 anos, que era técnico do Botafogo. Então tem uma vivência também de alto rendimento enorme, né? E que foi o técnico campeão agora do Sub-15, né? Então, basicamente, temos hoje esses 3 técnicos, né? E eles têm plena liberdade de fazer o trabalho deles, né? Claro que eu, como pai, já a parte tipo de aquecimento, alongamento, inúmeras vezes, né? Entrei em quadra, né? Porque às vezes o cara é técnico de basquete é meio malandro, né? Então eu falei, não, o pessoal precisa aquecer, precisa alongar, fazer, né? Todo umas atividades. Então, inúmeras vezes, né? Eu dei treino para uma parte do treino, né? Que é essa parte mais motora, mais de coordenação motor, mais de aquecimento, alongamento, né? Que são coisas que tem gente que não gosta, mas eu acho fundamental para evitar lesão, né? Sim, sim. Mas tem que explicar para eles, né? Sim, senão... E é muito engraçado escutar deles, assim. Daí eu falei, vamos lá alongar e tudo. Não, eu alongo do jeito que o senhor falou para eu nunca mais esquecer. Eu falei, cara, eu falo tanta coisa, né? Então, como é que é? Não, a gente tem que começar alongando a cabeça, porque aí a gente vai alongando de cima para baixo e não esquece nenhuma parte do corpo, né? Eu falei, legal. É isso aí mesmo. Porque o cara alonga aqui, depois alonga o pé, vai esquecer, alguma coisa vai esquecer, né? Eu falei, não, começa, né? Pelo pescoço, pá, depois ombro, depois braço, vai descendo, depois cintura, E aí eu acho engraçadíssimo, porque é uma criança de 12 anos. Né? Sim. Não, eu faço igual o senhor falou, né? Eles tratam com muito respeito. Né? Entre eles, a gente sabe que eles falam palavrão, tudo, né? Mas a relação com os técnicos, que eu digo para eles, é 2 palavras. Eles ficam olhando, sim, senhor.
técnico pediu um tempo, ele tem 1 minuto para falar contigo. Tu não pode ficar discutindo com ele. Ele tu fulano faz isso aqui. Mas é porque... Não. Cara, não é sim, senhor, né? Ele é técnico por causa disso. Então, faz. Terminou o jogo, tu acha que ele se excedeu, aí tu vai lá, conversa com ele, olha, técnico, poxa, não gostei daquilo que tu falou, ou será que se a gente tivesse feito isso, não seria melhor? Tudo tem o seu momento, né? Então, são valores, assim, que a gente procura passar para eles, né? Aí, eu tô voltando aí à questão dos pais, né, que querem se envolver e tudo, né? Eu procuro blindar os técnicos, né? Eu, inclusive, já cheguei numa época a tirar o celular do técnico. Terminou o jogo, falei, cara, me dá o teu celular, porque tu não vai responder, né? E aí, hoje eles entendem, né? Eles não respondem e se o cara insiste muito, o técnico manda mensagem, entra em contato com o Guido. Entra em contato com o Guido, né? E aí eles entram em contato comigo, né? E dependendo, eu explico também, tento, né, fazer. O nosso objetivo não é entrar em embate, nem ser arrogante. E, afinal de contas, ele é um pai que merece todo o respeito, né? Mas ele precisa entender que o esporte de alto rendimento é um pouco diferente, né? Mas em situações muito críticas, né, eu chego e converso da seguinte forma: olha, você tem 2 opções. A primeira opção é confiar no nosso trabalho. E a segunda opção é levar o seu filho para outra equipe. São essas 2 opções que você tem. Aí você escolhe a que você achar melhor. Né? Alguns escolhem a segunda opção. Né? E aí quebra a cara, às vezes pede para voltar. Ou às vezes também acham o sucesso. Tá tudo certo, né? O que a gente não pode é fazer com que né, essas influências externas acabem desestabilizando a união que há entre técnicos e atletas e pais também, né? É muito importante que os pais estejam, né? E graças a Deus também o trabalho da NBA funciona porque a gente tem muitos pais, né, que pegam junto. A gente tem uma diretoria, poxa, o Gladson, que é o nosso secretário, é espetacular. Aí a gente tem a Elaine, que é a nossa conselheira fiscal, que, né, mesmo quando o filho não joga, ela tá lá. A gente tem a Camila, que também faz parte do conselho fiscal, que hoje tem 3 filhos atletas na NBI. Então, cara, ela mais do que ninguém, né, tem que estar junto ali. Então, a Dani Lussoli, e certamente eu vou esquecer de várias outras pessoas, né? Mas que são poucas pessoas que ajudam bastante, né? E além dos pais que, através das suas empresas, né? A gente tem a Claros Construtora, né? Que é uma construtora espetacular da região aqui do Vale do Itajaí, que o filho dele joga, ele conheceu o nosso trabalho, poxa, eu vou ajudar com um valor. E esse valor é muito importante que ele nos dá, porque é um valor que a gente tem liberdade, né? A gente, graças a Deus também, se inscreve nesses projetos sociais, verbas impositivas de vereadores, só que isso vem meio... O projeto engessado. É aprovado e ele vem totalmente engessado, né? Eu tenho lá R$1.500 para comprar bolas. Todos os nossos equipamentos são equipamentos de alto rendimento, mesmo que as seleções do mundo inteiro utilizam, né? Os nossos uniformes são personalizados com material esportivo, muito bacana. E saem dessas verbas, mas aí, poxa, tem um custo de transporte. De onde é que eu vou tirar? Por exemplo, agora nessa final, né? Poxa, a gente teve que pagar o serviço de filmagem. A federação tem que ter filmagem para os 2 jogos do último dia. Vai sair da onde? Então, como é que tu vai, no início do ano, colocar no projeto que tu vai precisar de dinheiro para pagar um serviço numa final que tu não sabe nem se vai participar, né? Tem que ter 2 seguranças, tem que pagar o segurança. E por aí vai. Tu não sabe nem se vai rolar na tua cidade. Isso, qual é o caso, né? Exatamente. Tipo, eu me inscrevi e aí tem toda uma regra, né? Quem tinha a melhor campanha, a nossa sorte é que a gente não teve a melhor campanha, mas os times que estavam com a melhor campanha abriram mão de sediar, porque é uma responsabilidade enorme. Você tem que conseguir alojamento para todas as equipes, né? É o primeiro a chegar, o último a ir embora, tem que estar tudo limpo, banheiro, tá? Cara, então assim, é uma dor de cabeça enorme que, graças a Deus, esse ano valeu a pena, né? Eu costumo dizer que a gente é pé quente, porque na vez que a gente foi campeão sub-17, também eu briguei, a gente sediou e foi campeão também, então 100% de sede, 100% de título.
Até agora tá maravilhoso, né? Vai se pegar uma fama daqui a pouco, né? Vai brigar para ser sede. Não, a galera vai. Já vai A saber. turma vai dizer: não, deixa cair lá, porque caiu lá, a NBA é campeã, né? Pode ser que aconteça assim, ó. Ó, poxa, até falei demais aqui. O pessoal que nos vê aí vai pegar o nosso segredo aí. Cara, que legal. Bom, fora assim a parte né, dos pais que ajudam, empresas. Tem alguma outra forma, assim, se alguém que está nos assistindo, assim, queira ajudar vocês, de que forma poderiam estar contribuindo para isso? A gente depende muito, né? Como eu falei, do auxílio dos pais. A gente passa o chapéu direto, né? Principalmente para, como eu falei, para essas despesas que não estão ali, né? Por exemplo, o que acaba acontecendo, né? Temos jogo agora em Capivari, temos que alugar uma van. Aí a gente bota lá, galera, vai custar R$2.000 a van, né? Eu evito colocar valor, né? Vão 10 atletas, vamos supor, né? Seria R$200 para cada. Tem pai que não consegue ajudar com 100, né? E tem pai que não consegue ajudar com nada. Então eu deixo em aberto, aí tem... né? Galera, vamos lá, vamos ajudar. Aí, às vezes, alguns acabam ajudando mais. E aí, graças a esses valores assim que a gente acaba recebendo, principalmente da Claros Construtora, a gente acaba meio que fazendo... E, no final das contas, sempre sobra para o presidente, né? Às vezes eles ficam com pena, o vice, não, Guido, quanto é que deu aí? A gente racha. Então, a gente acaba botando dinheiro, mas, poxa, a gente gasta dinheiro com tanta coisa que é menos importante, né? Então, não é raro eu ter que colocar ali um dinheiro a mais e fechar as despesas. Então, existe, claro, uma sugestão que os pais, de forma espontânea, ajudem mensalmente, né? Então, tem gente que ajuda com 100, tem gente que ajuda com 50, que se a gente parar para pensar, é um valor irrisório, porque hoje, se for fazer uma academia ou qualquer atividade com personal trainer, é muito mais do que isso, né? Mas... a gente tem que fazer o trabalho independente de que se está sendo reconhecido ou não, né? Até porque o nosso principal público, que é o atleta, ele reconhece, porque ele está lá, ele quer treinar, né? Então a gente costuma. Então, basicamente, a gente tem o nosso Pix, que é a nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ. Se alguém, né, quiser fazer o auxílio aí, entre em contato conosco ali pelo Instagram, a gente passa essa chave. E quem quiser, daí, claro, não, eu quero fazer uma contribuição mensal, de forma contínua, né? E aí, claro, daí ganha espaço nas nossas redes sociais, né? Ganha espaço na camiseta, todo ano a gente faz uniforme, né? Então, a gente procura, né, valorizar os patrocinadores da melhor maneira possível, né? A gente tem outro grande apoiador, que é a cooperativa Log Cooper, né? Porque eu não sei se o senhor conhece do cooperativismo, são os 7 principais princípios cooperativistas, né? Então, começa desde o primeiro, que é a livre admissão, até o 7º, que é o interesse pela comunidade. Então, não adianta nada ter uma cooperativa se eu não me interesso pelo que está acontecendo na minha comunidade, né? Eu digo isso porque eu também, né, sou sócio fundador de uma cooperativa, a Ailos Credit Foz, estou vice-presidente, né, da Ailos Credit Foz. A gente também faz um trabalho social muito bacana, né? E a Log Cooper, né, como cooperativa, também nos apoia. A gente esse ano precisou comprar um equipamento bem caro, que é a controladora do painel eletrônico. A Log Cooper foi lá, poxa, posso pagar parcelado? Eu falei, cara, eu vou te dar o contato do fornecedor. Então, cara, fala com ele. Né? Então, bem transparente. Eles pagaram direto o fornecedor mandou para nós e, cara, e nos salvou. Porque sem placar eletrônico não tem jogo, né? Porque é o placar eletrônico e aqueles 2 placares de 24 segundos, né? E tem uma controladora que você controla tudo, né? O número de faltas, posse de bola, né? E além do placar, do tempo, né? Então, o nosso tinha estragado. Aquele de virar papelzinho, não nem existe pensar. mais. Não existe mais. Eles têm, né? Digamos assim, que na metade do jogo... faltou luz, alguma coisa, eu já vi acontecer num 3x3, né? Que é uma modalidade também que está se popularizando muito, né? Que usa a metade da quadra e é 3 atletas contra 3 atletas, né? Eu já vi isso acontecer num torneio 3x3. Não, o cara tava tudo ligado, vamos começar o jogo, puf, pifou tudo, e aí virou esse painelzinho aí, né? O famoso manual, né? Mas numa partida de basquete, eu arrisco dizer que ela não acontece.
pela complexidade, né? Não acontece. Interessante. Vou abrir um parênteses aqui porque nós precisamos falar da palavra-chave. Tá? Quem conhece aqui já o podcast sabe que a gente tem uma palavra-chave que a gente divulga e depois, então, quem deixa registrado vai concorrer a um brinde. Posso escolher a palavra-chave, então? Aqui do nosso podcast. Por favor. Vamos lá. A palavra-chave do episódio de hoje é basquete cidadão. Tá aí. Porque o basquete cidadão é o nome do nosso projeto. Sempre que a gente entra em um pedido, né, de uma verba impositiva à Câmara de Vereadores, né, a gente está agora com cadastro no Condica, né, que é para justamente atender as crianças, né, porque esses conselhos de criança têm verba, né, e nada melhor do que o esporte de forma lúdica, né, para trabalhar isso aí. Então a gente sempre usa o nome basquete cidadão, porque a gente acredita que pessoas, né, que estão no esporte acabam se tornando cidadãos melhores, que é o que a gente precisa, né, num mundo com tanto escândalo, né, com valores tão superficiais, né? Então eu entendo assim que transformar pessoas em cidadãos, eu acho que é o caminho para que a gente no futuro possa ter um futuro muito melhor, né? Com certeza. Tá aí a palavra-chave. Vou fechar parênteses agora para a gente continuar com a nossa conversa aqui. E deixa registradinho aí que depois a gente faz. Já foi falado, não vai ser repetido. Não tem vai que assistir. Mais. Que legal. Bom, então vocês estão participando também, quando abre editais, sim, vocês estão sempre em busca também. Claro, sempre é uma forma mais de fazer a captação de recurso também para os projetos, né? Mas como tu falou antes, né, muitas vezes, o problema muitas vezes é que isso é uma verba engessada, né? Que você só pode gastar naquelas. Mas sabes que quando eu entrei na NBI, né, que eu passei a ser presidente, eu entendi que essa burocracia, essa dificuldade, ela é extremamente importante. A gente sempre fala, mas o poder público não ajuda. Sim, o poder público não ajuda, principalmente porque as associações não são organizadas. E tem muito desvio, tem muito mau uso de verba pública, né? Então, eles acabam criando essas dificuldades no sentido de justamente, poxa, que afinal de contas somos nós, pagadores de impostos, que estamos pagando esse dinheiro e o governo está simplesmente apenas direcionando para o que ele entende que vai ser um bom projeto, né? Então, um passo muito importante na nossa gestão foi o reconhecimento da NBI como sociedade de utilidade pública, né? Graças ao falecido vereador Otto de Itajaí, né? Que eu chamo ele até hoje de padrinho da NBI, né? Como vereador, ele estava um belo dia lá vendo os equipamentos, né, da cidade, né? Um deles era o ginásio Jucílio, lá do Cordeiros. Aí ele olhou aquele trabalho, aquela criançada jogando basquete. Eu acho que um sogro dele joga basquete. Aí ele ficou ali olhando. Ele, poxa, chama o professor aqui, eu quero saber o que está acontecendo aqui, né? Aí o professor chegou lá, tá, escuta, o que vocês são? Não, a gente é uma associação que a gente trabalha com basquete cidadão. Ele falou, não, mas que trabalho bonito, eu vou ajudar vocês, né? Então ele fez um projeto de lei e que teve também unanimemente, né? Todos os vereadores votaram pela aprovação do projeto de lei. E a partir do momento que a Novo Basquete Itajaí foi reconhecida como de utilidade pública, a gente passou a ter acesso, né, abriram inúmeras portas, né, para ter acesso a dinheiro público. Então a gente começou a receber depois, passou a vigorar também a verba impositiva dos vereadores, né? Graças a Deus, assim, graças ao nosso trabalho, o reconhecimento dos vereadores, a gente tem recebido... Cara, são valores, né, que são, digamos assim, abaixo do que os principais times de Santa Catarina têm de orçamento, né? Mas que é a diferença entre acabar a NBI e ela continuar funcionando, né, da melhor maneira possível, né? Mas como a gente já comentou, né, acaba vendo engessado, mas no caso daí
dessas verbas impositivas, a gente sempre procura priorizar o pagamento dos técnicos, afinal de contas, eles são profissionais, né? Eles vivem disso, e equipamentos para os atletas, né? Então, é uniforme, é bola, é aqueles materiais cones, todo material esportivo para a prática do esporte de alto rendimento. Legal. Uma pergunta que mais por curiosidade, né? Os pais, claro, eles são convidados a participar com alguma contribuição, né? Mas para os alunos não há custo nenhum. Não. Os pais ajudam, mas os alunos em si não. Não há nenhum tipo de constrangimento, tipo, tu não pagou a mensalidade, tu não vai treinar. Até porque não existe mensalidade. Existe um pedido de contribuição espontânea, né? Mas não tem carnê, não tem nada. Não é... No final do ano a gente faz uma divulgação, porque a gente precisa, até por força de Código Civil, né? Sim. Do nosso fechamento de resultado, e aparece lá, ó, entrou tanto a título de doação, a gente gastou tanto e tá aí, beleza. O Conselho Fiscal é atuante também, acaba, né, conferindo as contas, e é assim, né? Então não tem, porque eles cobram mensalidade. Não, a gente não cobra mensalidade. Mas é muito importante que ajudem para que a gente possa desempenhar um trabalho cada vez melhor e, principalmente, né, poder atender mais jovens, né? Agora, recentemente, teve os JORMs. Os JORMs são os jogos, tipo uma Olimpíadas dos colégios, exclusiva para os colégios municipais de Itajaí. Né? Tem a GEI, que é o Jogos Estudantis de Itajaí, que todo mundo é convidado, colégio público, colégio estadual, né? Mas os JORMs não. O JORMs ele é exclusivo para as escolas do município. E os nossos técnicos foram lá, né? E fizeram uma colheita enorme, assim, né? Várias crianças, né? Com potencial, porque eles praticaram basquete, ele bate o olho, cara, já sabe, né? Esse menino vai dar bom, né? Esse menino vai dar bom, então, e assim, e aí o meu receio é, poxa, será que a gente vai ter condições de recebê-los, né? Porque vão precisar o quê? Ter horários disponíveis, quadra e tudo mais. Bacana. Uau. Falei bastante já, né? Estamos indo pro final, tá? Joia, tranquilo? Estamos indo pro final aí. O Guido, redes sociais, então, Novo Basquete Itajaí. A gente tem duas, né? Que é para assistirem os jogos, são emocionantes, né? Claro, são gravações amadoras, né? Eu procuro gravar da melhor maneira possível, com um equipamento bom, né? Para que ele, ao longo do tempo, ele tenha validade, porque se é uma coisa muito ruim, daqui a pouco, não vou ver esse troço, né? Tá tão ruim, tão mal gravado, né? Mas assim, não tem narração, né? Mas tem muito calor humano, tem muito barulho da torcida, né? Então, no nosso YouTube, não é difícil de achar. O nome do canal é Novo Basquete Itajaí. E no Instagram também não é difícil de achar. @Novo Basquete Itajaí, tudo junto. E aí é legal para vocês que, né, no nosso podcast não... devem ter ficado com muita curiosidade o que já ganharam, que partidas que jogaram. Então, pelos stories, pelas postagens, aquilo ali é um registro vivo, né, de toda a evolução, né? Então, a partir do momento que eu e o Vilmar assumimos, e vai aparecer num determinado post a nossa foto, dali em diante é a nossa gestão, tem todos os campeonatos, todas as viagens, né? Todos os treinos, né? Então, que vocês vão conhecer um pouco da história da Novo Basquete Itajaí, popularmente conhecida como NBA. NBA, que legal. Cara, que legal. Que legal. Poxa, tava ansioso para essa conversa, porque eu também. É muito comum a gente falar das outras modalidades, né? Futebol mesmo tá cheio de escolinhas para falar. Vôlei também tem várias, mas basquete não é assim tão uma modalidade tão popular, né? Então, já foi o esporte número 2 do Brasil, lembra da época do Oscar e tudo? Já fomos campeões do mundo lá na década, sei lá, de 60, mas isso em algum momento se perdeu, né? Exatamente. Temos que resgatar.
né? Tão restrito assim. Eu precisava também trazer essa modalidade aqui para o podcast, né? E eu agradeço Porque muito a aí pelo gente até convite. então não teve. Já tive de vôlei, já tive de futebol de campo, já tive de futsal, mas faltava de ginástica, eu já tive. Então, assim, várias modalidades. Xadrez, que também não é muito comum, Sim. né? Mas o basquete estava faltando. Agora não falta Agora mais. não falta mais. Agora a gente tem um episódio, Joia. né? E que legal trazer a NBA para falar. É uma honra e agradeço muito o convite. É. Assim, sempre gosto muito do que faço. Né? Admito que o que eu faço não é o suficiente. Né? A NBA precisaria ter uma dedicação com um tempo muito maior, mas infelizmente, né, uma coisa que nos deixa iguais a todos são as 24 horas, né? Não importa se você é rico, se você é pobre, se você é forte, se você é fraco, você tem as mesmas 24 horas e tem que fazer o melhor possível dentro dessas 24 horas, né? E do alto Sem aí dos dúvida. meus 49 anos, né, eu tenho muito claro para mim que a minha razão de existir é servir ao próximo, e uma das maneiras de servir ao próximo é através do trabalho. Então eu não me furto, né, de estar assumindo esses trabalhos aí, né, estar presidente da NBI, ser sócio fundador e estar presidente, estar vice-presidente da Credfoz, né? Voltei a lecionar, sou professor da PIB, que é, poxa, uma faculdade maravilhosa, extremamente disruptiva na Praia Brava, né, que está abrindo filial em São Paulo, né, Plural Intelligence Business, né, muito bacana. E como empresário também, né, sou franqueado Bob's, vendo hambúrguer, milkshake aí na região aqui do Vale do Itajaí, né? Então legal. acaba sendo um dia curto, 24 horas, né? E tirou um tempinho para estar aqui conosco Claro, hoje. com o maior prazer, né? A E gente conversar. esperava até que pudesse ser antes, né? Acho que a gente está desde o início do ano conversando já, né? É verdade. Mas agora cravamos. Maravilha. Amém, Senhor. Guido, quero te deixar uma pequena lembrancinha Opa, também. olha só tá? que legal. Muito obrigado. Do episódio, né? Joia. Um mousepad para ser utilizado. Joia, dádiva e Sem gratidão. moderação, tá? Muito E obrigado. de patrocinadores também, um materialzinho aí Joia. de apoio aí, tá? Muito obrigado. Te agradecer muito mais uma vez. Eu que agradeço, então, em nome de todos os pais e todos os garotos da Novo Basquete Itajaí, pela oportunidade de a gente estar divulgando, né, as nossas atividades, né? E para você que tem em casa, né, um filho, né, se serviu de alguma coisa esse podcast que sirva de exemplo de como o esporte transforma a vida de um jovem. Se seu filho não gosta de basquete, não tem problema. Né? Pergunte o que ele gosta de fazer. Talvez seja o tênis, talvez seja o basquete, talvez seja o vôlei, talvez seja até o próprio futsal, né? Mas coloque ele no esporte. O esporte é um grande parceiro, né, dos valores e das dificuldades que ele vai encontrar na vida. É isso aí. Legal. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Não esqueça, tem uma palavrinha-chave. Volta uns minutinhos para trás aí para ver onde é que ela está. Deixa registrado nos comentários. E, de novo, seguir as redes sociais do NBI e também aqui do podcast. E a gente se vê no próximo episódio.